Olá, pessoal! Bem-vindo ao nosso segundo episódio. Hoje eu recebo meu amigo, jornalista, comandam na mira no Canal 11, segundo vereador mais votado de Peruíbe, com diversos pitacos pela internet, uma oposição gigante. Ele fala de justiça, humor, música, ele gosta de música. Adoro. Hoje eu recebo Kristen Namira. Bem-vindo ao Pode Papo com a Advogada. Obrigado, Naná. Que honra estar aqui com você. Você sabe que eu adoro você. A felicidade é toda nossa em receber essa figura na cidade. Adoro suas opiniões, que são sempre também ferrenhas. Eu gosto de gente assim, gente que tem opinião, que fala o que pensa, que fala o que acredita e que defende Exatamente. e vive o que prega. E você, esse tipo de é pessoa. feito de opiniões e de pessoas que trazem e fazem a diferença. Mas você sabe que parece que a gente está no momento cada vez mais de se criminalizar quem tem fortes opiniões, né? Parece que a gente... Às vezes as pessoas têm medo do cancelamento. É verdade. Eu acho que eu nunca tive medo do cancelamento. Já fui cancelado, porque eu já fui cancelada, então... Fui cancelado, descancelado, recancelado e vambora. Tá tudo bem. É. Me conta uma coisa. Com o seu papel de jornalismo, o seu papel de jornalista, diariamente, que é uma coisa que você atuava há muito tempo já. Sim, sim. Qual é o seu local de opinião pública hoje? Eu acho que é a Câmara, né? Hoje você é uma pessoa mais ativa na Câmara. Olha, é uma boa pergunta, porque eu atuo em 3 vertentes muito interessantes. Na TV, como jornalista, nas redes sociais eu tenho uma presença forte também, como você sabe, e na Câmara, né? Que é uma novidade. Que é uma novidade. E eu acho que o lugar que eu vejo menos censura na prática é justamente na Câmara, porque lá eu tenho imunidade parlamentar, né? Sim. Então, na televisão eu tenho limites. A direção me impõe limites do que posso ou não falar. Muitas vezes alguns temas que eu teria uma opinião mais contundente, mais efetiva, lá eu não tenho esse espaço tão garantido. E até porque a gente tem que entender que televisão, ela é um produto, é um mercado. Você tem anunciantes, você tem colaboradores, então você tem algumas responsabilidades, até por ser uma outorga pública, que você tem uma concessão de um serviço público, você tem limites. Na internet, embora exista essa questão de você também ter uma liberdade, mas algumas plataformas, igual o Facebook, que eu sou muito forte, tem algumas limitações. Já na Câmara, não. Lá eu falo o que eu acredito, o que eu penso, e sem nenhum tipo de censura. Então, eu acho que talvez a Câmara hoje seja o principal lugar para quem quer conhecer as opiniões do Kristen Charles. De onde surgiu essa vontade de vir como vereador? Eu tenho mais de 20 anos de profissão como jornalista. Na faculdade, eu já atuava no jornalismo, né? E quando você é jornalista, existe aquela máxima de que o bom jornalista é aquele que publica o que não querem que seja publicado. O bom jornalismo ele é aquele que toca em temas sérios, e o resto é armazém de secos e molhados. Eu sempre acreditei nessas frases que são tão clichês dentro do jornalismo. Porque elas trazem um fundo de verdade. Um fundo de verdade. Alguém já passou por isso e deixou. E deixou esse legado para frente. Eu percebi que algumas coisas ligadas à justiça social, que eu acho que na televisão sempre tive o emprego do sonho. Eu trabalho com o que eu gosto, que é o jornalismo, e ao mesmo tempo faço justiça social, cobrando os poderosos, tocando o dedo na ferida, enfim. Pode dizer que é uma vertente do Datena? O Datena ele é um personagem que é um jornalista que personifica bem esse tipo de jornalismo que traz eu ao povo o que o povo quer escutar. Sim, mas eu acho que eu não enxergo o Datena como uma das minhas principais influências profissionais, mas admiro muito o Datena e gosto. Acho até engraçado. Tem algumas pessoas que falam que eu sou o Datena de Peruíbe, né? Eu escuto bastante isso. Eu acho que é porque eu sou meio fortinho e carrancudo algumas vezes, pode fazer... Eu gosto do pau na lomba. Que é um jargão meu, né? Mas, assim, Naná, eu acho que a vontade de fazer justiça social e sair do discurso e pôr na prática algumas questões
eu acho que me fez ir para a política. O fato de ver que a população, muitas vezes, parte dela não tinha voz para reclamar, para cobrar, para se ver representada, me fez entrar na política. Não que eu sou, né, o defensor dos frascos e comprimidos, né, ou dos fracos e oprimidos, mas eu acho que é uma oportunidade de representar parte das demandas da população que muitas vezes não são discutidas. O governo Luiz Maurício, nesses últimos 8 anos, foi um governo que não teve agora, no último mandato, uma oposição, mas que acabou tendo mais tranquilidade na governança por não ter uma oposição. E o resultado de não ter uma oposição completa nos 8 anos, lembrando que nos últimos 4 anos teve o Dr. Bruno e o Tony Matos, mas o fato de não termos uma posição muito mais efetiva durante todos os 8 anos acabou reverberando em questões que hoje nós vemos que se tornaram problemas na cidade. Então, resumidamente, o que me levou à política foi a vontade de colocar o dedo na massa e dizer o seguinte: dá para fazer. Eu falava na televisão que dava para fazer e porque dá para fazer. E digo mais, eu vou na contramão do que talvez alguns políticos possam falar aqui no seu programa. Cada dia que eu passo na Câmara, eu percebo que dá para fazer muita coisa. Precisa-se vontade política. Eu acho que a gente está no momento de fazer e fazer história e mostrar para a população que dá para fazer algo diferente. E deixar um legado para os próximos anos. Não, imagine, você dedica 4 anos da sua vida para um projeto. Que é isso? E, de repente, você sai e não deixou absolutamente nada, igual aquele vereador Martins Colares, que saiu, ficou marcado por ter estuprado e abusado de uma menor de idade. Exatamente. Isso não é um legado. Legado é quando você... vergonha. É uma vergonha. Legado é quando você deixa algo que é de positivo para as pessoas, que transformou a vida das pessoas, que mudou a vida das pessoas. Então, eu acho que isso é a minha missão. Eu acho que a gente já está construindo uma base muito boa para deixar um legado. Assim. Essa semana, inclusive, acho que foi importante para isso. Como jornalista, quais os maiores desafios que você enfrentou ao cobrir uma política municipal, por exemplo? Eu sou jornalista numa cidade de 70 mil habitantes, em que nós conhecemos todo mundo. Exatamente. E o cenário, o campo político eleitoral, ele é um. O campo político administrativo é outro e o pessoal é outro. É muito difícil você julgar um político, avaliar um político que você convive e está no dia a dia das ruas, né? Então, talvez eu acho que a maior dificuldade que eu enxergo, Naná, é muitas vezes ter que cobrar um político, fazer um apontamento, um cara que muitas vezes fora da política você tem uma relação, mas que você não pode misturar o lado pessoal com o lado profissional e político. O representante público ele tem uma função muito clara. Você sente que há essa junção do pessoal com o profissional? Eu acho que há quando você transforma aquele político em notícia negativa. Quando é positivo, o político foi legal, fez um bom trabalho, passa-se batido. Mas quando, olha, posso usar um exemplo, um exemplo prático aqui? O ex-prefeito Luiz Maurício. Eu tinha uma relação de amizade com ele. Hoje, como vereador, eu vejo que ele foi um prefeito que deixou severos problemas na administração pública da cidade. Como vereador, eu tinha essa responsabilidade constitucional de ser transparente com quem votou em mim e dizer a verdade. Olha, ele errou nisso, nisso, nisso. E talvez ele não tenha esse entendimento de separar o lado profissional e do lado pessoal. Eu não tenho nada contra a pessoa física do prefeito, ex-prefeito Luiz Maurício. Mas a pessoa pública do prefeito Luiz Maurício, eu tenho severas críticas, porque, no meu entendimento, foi um péssimo prefeito para a cidade. Você já sofreu algum tipo de pressão, algum tipo de ameaça, até em censura de noticiar algum tipo de notícia? Tipo, olha, não publica isso. Já tentaram. Nunca, efetivamente, eu fui censurado. Mas já tentaram, sim, barrar algum tipo de notícia que seria negativo. Esse caso que eu acabei de falar no último programa, no último Na Mira, antes agora dessa reformulação,
de um homem chamado Boni, que estuprou uma menor de idade. A família e conhecidos entraram em contato tentando barrar a notícia, tentando barrar a exibição dela, tentando proibir a exibição dela, mas não conseguiu. Então, eu percebo que essas foram as vezes que nós enfrentamos esse tipo de problema. Político não gosta de ser criticado e muitas vezes apontado. Dificilmente alguém vai gostar, né? Ainda mais na carreira política que você está dando. Posso falar uma coisa para você? Conta. Eu recebi boas críticas já no mandato desses 3 meses, que eu percebi que foram críticas para melhorar o mandato. Por exemplo, o meu mandato ainda falha pelo volume de atendimento, no atendimento via WhatsApp, telefone, redes sociais, que o volume é muito grande, Naná. E isso o pessoal reclamou. Eu entendi como uma reclamação justa e procuro dia a dia ferramentas para a gente melhorar. Para melhorar. Você tem que enxergar a crítica como algo positivo e saber filtrá-las, né? O que é uma crítica positiva, o que é uma crítica negativa. E eu sempre tenho esse filtro. Eu acho que críticas fazem bem. Essa semana eu estive no GAEMA, no Ministério Público de Santos, e durante uma conversa com a promotora eu pude aprender muito sobre a questão das ocupações irregulares e coisa do tipo, entender como no ecossistema da cidade isso é nocivo e como a gente tem que resolver esse problema social do jeito certo, que muitas vezes ele é técnico e pode soar frio, mas ele é técnico. Mas se nós não fizermos do jeito correto, o problema vai continuar. Eu recebi críticas da promotora pela forma que eu enxergava a questão das ocupações e desocupações. Santos é uma cidade grande neste número de desocupações e ocupações ilegais em áreas e tem uma experiência maior do que a minha. Sim. E eu escutei a crítica da promotora, a Almáquia, até um beijo para a Almáquia, a doutora Almáquia, e entendi. Ela está certa. Na ânsia de querer acertar, pode ser que a gente acabe errando. Eu peguei essa crítica para transformar meu ponto de vista e ajudar a cidade de forma mais técnica. Então, eu acho que as pessoas que buscam uma evolução, buscam a melhora, um aprimoramento, ela precisa ouvir crítica. A crítica ela é importante. Eu tive grandes... Cada vez mais comum o número, né? Sim. A gente até costuma falar, existem juízes de Instagram, juízes de Facebook. Você tem um público muito grande no muito Facebook. Grande, sim, né? Sim. Como que você entende, dentro do jornalismo, dentro das redes sociais, essa disseminação de fake news e de críticas que são muito mais acessíveis no tempo de agora do que antigamente? Da fake news eu tenho uma opinião que eu acho que é mais técnica, embasada. E a respeito da crítica, eu acho que eu sou a pior pessoa de verdade para você pedir essa opinião. Te explico. Eu sou um cara que eu acredito muito no que eu faço. Quando eu vou prestar um serviço, vou prestar um trabalho, eu acredito muito no que eu faço, tecnicamente. Eu escuto as críticas, faço um filtro, eu tenho uma filtragem muito boa nisso, eu tenho essa maturidade de saber, não, isso está certo, isso está errado. E ignoro totalmente a crítica pela crítica ofensiva, a crítica que não é transformadora. Ela não me impacta. A minha mãe, por exemplo, se ela receber uma crítica, Naná, acaba o dia da minha mãe, cara. Ela deita em posição fetal e ela sofre o dia inteiro. Eu não sei se foi por ver essa postura da minha mãe que você acabou anulando isso. Então, assim, às vezes eu acho até engraçado, cara. Esses dias a pessoa... Talvez é um trauma de mãe isso. A gente carrega muita coisa da mãe. Esses dias a pessoa criticou o meu corte de cabelo, por exemplo. Esses dias outra pessoa criticou que eu estava vestido muito brega, tal. E isso, para mim, eu me sentia tão bem comigo que, cara, não se trata de algo que está me atrapalhando, porque eu me sentia bem. Está atrapalhando a pessoa. E eu entendo que a pessoa ela tem o canal de televisão, o controle lá para mudar. Sim, a partir do momento que deram a abertura. Então, de verdade, eu não sou uma pessoa que me impacto muito com elogio e não me impacto muito com crítica. Eu sou muito técnico nesse aspecto. Eu filtro a crítica e vejo que é
vai ajudar a melhorar e tal, enfim. Eu sigo muito esse caminho. Já a respeito da fake news, eu fui alvo de fake news já. E é horrível, cara. Essa é uma sensação terrível. Eu nunca tive problema de responder por meus posicionamentos, nunca tive problema por responder, ser criticado pelos meus posicionamentos, ou mesmo pelo que eu fiz. Isso daí, zero. Nunca tive esse tipo de problema. Agora, você responder e ser julgado pelo que você não fez, aí é complicado. Eu já fui alvo de fake news. Quando você entra na política, eu já aqui meio... Jogam baixo. Jogam muito baixo. E eu aqui já preparo você, porque eu acho que você é um quadro excelente para a política, já te falei isso. Fora, e digo hoje, é uma coisa que você tem que se preparar o emocional, porque a gente não liga para uma crítica que a gente entenda como vazia. A gente não liga por uma crítica que a gente não concorda. Agora, a fake news, que é uma acusação do que você não fez, é problemático. Você olha aquele caso da menina Fabiola no Guarujá, ela foi morta por uma fake news. Sim. A irresponsabilidade da fake news é muito... Ela destrói famílias, destrói vidas, e é um crime muito sério. É muito sério. Porque você... Imagine o seguinte, Naná, eu faço uma acusação à sua pessoa no programa de hoje. Uma acusação mentirosa. Aí esse recorte vai viralizar, vai te prejudicar. Que é muito comum na internet. Que é muito comum na dia, internet. Né? Nós recortamos o que há de interesse. E aí, de repente, você tem um prejuízo. Aí você ganhou na justiça, como advogada, você sabe disso, o direito que eu... Crescer, você vai ter que se retratar. Você falou que eu sou isso, vai ter que provar, não provou, vai ter que se retratar. Aí eu escrevo uma nota, eu faço um vídeo que ele é desproporcional. A resposta positiva vai ser sempre desproporcional à resposta negativa. Sim. Ela nunca atinge exatamente a quantidade que uma fake news destruiu. A fake news, ela prejudica, inclusive, a democracia. Não precisa ir longe. Repare, dia de eleição em Peruíbe, saiu uma fake news que o Gilson Bargieri estava impugnado. Sim. Desculpe-me, mas a fake news prejudicou a eleição do Gilson Bargieri. Isso porque nós estamos falando de 41 votos. O Gilson não perdeu a eleição por 81, foi por 41. Se ele tivesse 41 a mais, ele ganhava a eleição. E aí você teve disseminado em toda a cidade uma decisão judicial mentirosa com a assinatura do juiz, dizendo o quê? Veja a ousadia da fake news, que Gilson Bargieri foi condenado e não era candidato, não podia ser candidato, sendo que era uma mentira. O juiz fez uma retratação, disse que era uma fake news e que era uma mentira, mas e aí? Você acha que a retratação do juiz chegou a tempo hábil? E aí a gente começa agora a conjecturar. A minha opinião, eu não tenho dúvidas que mais de 41 votos, com absoluta convicção, o Gilson perdeu por fake news. Eu tenho vizinhos, amigos que dizem, olha, eu não votei no Gilson porque eu recebi uma decisão judicial falando que ele não podia ser prefeito, eu não ia votar baseado numa decisão dessa. E olha a gravidade. O futuro de toda uma cidade, independente se o Gilson seria melhor, não importa, mas o futuro de toda uma cidade pode ter sido decidido por uma fake news que rodou pelo WhatsApp, pelas redes sociais. O alcance é muito grande. O alcance é muito grande. Lembrando que, para piorar essa fake news, nós tivemos a irresponsabilidade de uma secretária de saúde, de educação, secretária de educação de governo, compartilhando a fake news no status do WhatsApp. Então, veja, se fake news é crime, o que foi feito aí? Você sente que nessa eleição alguma fake news rodou e te prejudicou? Mesmo você sendo hoje o segundo vereador mais votado da cidade? Rodaram várias fake news, várias, de todo tipo. Nessa eleição não me prejudicou, porque eu acho que eu tive uma maturidade melhor para lidar com ela. Eu não tive algo do tipo que o Gilson enfrentou. E aí acabei tendo uma maturidade melhor. Eu acho que o que é mentira, talvez seja uma coisa que eu aprendi. O que é mentira, talvez não precise ser respondido. E foi o que eu acabei fazendo, eu ignorei. O que muda?
você respondeu a mentira, né? Então, eu acho que nessa eleição, talvez não, até porque não foi uma coisa tão coordenada. Porque, por eu ter uma presença muito forte nas redes sociais, a minha velocidade de resposta seria muito maior. Então, as pessoas pensaram assim, não adianta, por que vai acontecer? Mas para o Gilson, prejudicou. Isso eu não tenho dúvidas que para o Gilson prejudicou. Eu não estou nem dizendo que partiu do governo, até porque ainda está em processo de investigação, existe um processo judicial nisso, mas certamente que o governo foi ajudado por isso, né? E a democracia foi atingida. Eu acho que a gente devia ter uma resposta judicial, não por aquele negócio de o mal perdedor, perdeu o velho, não. Eu acho que devia ter uma resposta judicial para que servisse de exemplo e ninguém nunca mais fizesse isso. Eu acho que é o que todo mundo espera da justiça. Sim, né? Que haja sim. uma condenação o suficiente para que aquilo não ocorra novamente. Ocorra novamente. Aliás, essa é a métrica da justiça. Né? Sim. Então, assim, eu fico pensando, porque se a gente começar... A gente teve um case de sucesso. O caso Gilson Bargieri, e mais uma vez, eu estou falando, deixando muito claro aqui que eu não estou falando isso apenas por ter sido candidato com Gilson Bargieri. Estou falando isso pelo fato que existiu. O case Gilson Bargieri, para quem faz fake news, ele é vencedor. Por quê? Vamos deixar para o último dia, vamos espalhar a mentira que vai prejudicar o cara. O que isso vai virar? Que tipo de ambiente político vai virar? Na próxima eleição, quer dizer que é o seguinte, eu tenho que ter uma fake news para decidir na reta final? Pronta para a última semana. Pronta para a última semana. Pronta para o último dia. E aí, que exemplo a gente tem? O que você espera de um governo, seja ele qual for, independente de vencer ou não, que tem como seu expediente para vencer uma eleição a mentira, que é um crime já previsionado. Então, a gente precisa mudar isso, Naná. Eu acho que a gente precisa ter ferramentas para enfrentar a fake news, porque ela é prejudicial. Nós já vimos gente morrer, Sim. Nós já vimos democracia cair, nós já vimos empresas fecharem por fake news. Muito sério isso. Sim. Eu tenho o filho de um amigão meu aqui de Peruíbe, o Valdir. Ele começou a namorar uma moça e o ex-namorado dessa moça, muito ruim, ele pegou a foto do cara, espalhou uma fake news que o cara era um estuprador. Este menino não recuperou a vida dele até hoje. Ele é vítima de uma fake news. Dada a gravidade da fake news. Isso é cada vez mais comum, né, nos tempos atuais. Eu espero que o processo do Gilson, independente se tenha nova eleição ou não, que não tenha nova eleição, não importa, mas que aqueles comprovados que espalharam fake news, que conseguiu ali, com provas, provar que não dá para acreditar que uma secretária de educação que compartilha uma fake news de uma decisão judicial fake não tem um conhecimento para avaliar essa questão. Sim. Não dá para acreditar. Lembrando que tudo que a gente faz no celular, no computador, enfim, é um jeito... A polícia tem um jeito de chegar lá. Então, investigar isso. Eu espero que responda criminalmente e que essa resposta criminal, eu gostaria muito que isso viesse a público, dada a proporção do crime cometido, para que sirva de exemplo para que ninguém cometa esse tipo de crime. Você já sofreu alguma ameaça, algum tipo de pressão para mudar o seu voto na Câmara, para silenciar, para mudar o seu voto, para... Kristen, vamos mudar isso? Vem aqui, vamos conversar, ou algum tipo de ameaça? Nesses 3 meses só, hein? Nesses 3 meses de mandato, não. Não. Mas já aconteceu coisas que eu não gostei, né? Por exemplo, isso é uma coisa ridícula que aconteceu, mas que é uma forma de pressão. Eu estava no bloco das crianças... No Carnaval, com o meu filho, menor de idade, né? Ele estava com a sunguinha, né? Brincando e tal, com a minha esposa. E tô lá, sou uma pessoa pública, como eu falo com todo mundo. Aí eu fui cumprimentar o Ricardo Baldin, que estava lá, que é muito amigo meu. Cumprimentei a Vivi
lá do Clube das Mães Empreendedoras, do Gran Bazar, etc., que é a esposa do Paulo Siqueira, do Paulão. Sim, ela faz um trabalho incrível com as mulheres. E é uma amiga minha. O Paulão, o marido dela, que hoje trabalha no Guarujá, foi candidato a vereador aqui e tal. Fui cumprimentar ele, conversar com ele, como é que tá e tal. E um político ligado ao governo atual, o cara batendo foto. Assim, uma coisa constrangedora. Batendo foto. Do momento seu, pessoal, de lazer. Com meu filho de sunga. Né? Meu filho, criança que estava comigo ali. E aí a Vivi me olha, ó, Cris, olha, tal político aí tá batendo uma foto sua. Ele tava com um chapéuzão, uma coisa bem constrangedora. Eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, cara, isso é o quê? Uma forma de pressionar, uma forma de já criar a próxima fake news ou coisa do tipo? Ninguém sabe. Mas a minha esposa, por exemplo, se sentiu invadida. Como é que você tira foto de uma criança de sunga sem ordem, né? Eu procurei o camarada que eu ia resolver o problema ali mesmo, conversando com ele. Mas ele, como covarde que é, ele acabou fugindo. Então, isso foi uma coisa que me assustou muito. E teve uma outra coisa, Vivi. Vivi, não, desculpa. A gente estava falando da Vivi. Ô, Naná, há um tempo atrás, me ligou um empresário da cidade. Falando, olha, poxa, eu queria que você tomasse café com tal pessoa. Eu falei, como assim tomar café com tal pessoa? Que conversa que é essa? Ele veio com um papo meio estranho, né? Eu nem acho, sendo justo, que ele tinha alguma ligação com o governo. Mas eu acho que ele, querendo fazer uma média com o governo, ele tentou estreitar uma conversa. Como assim, olha, eu vou fazer você conversar com o prefeito. E eu a besteira, porque eu converso com o prefeito. Sim. Ele é o prefeito da cidade, sou vereador. Teve um churrasco dos vereadores que o nosso presidente da Câmara fez, o Adilson da Taxivan, e eu encontrei o Felipe no churrasco logo depois do entrave que nós tivemos. O que nós tivemos na Câmara foi um debate no campo político. É que as pessoas não sabem separar. Não sabem separar. A pessoa política, a pessoa pública, da pessoa física, a pessoa... Né? E olha, particular. Sou crítico ao governo, denuncio o governo, bato muitas vezes no governo, você sabe disso, mas arrumei 150 mil de emendas para a cidade, para ajudar o governo do deputado Jorge Caruso, 200 mil do deputado Vinícius Carvalho, agora a gente está arrumando mais uma verba com o deputado Antônio Carlos Rodrigues, nós estamos brigando para conseguir mais uma verba com o deputado Baleia Rossi, tudo para ajudar a cidade e mais do que isso, Naná. Não apenas seus eleitores, não apenas todo mundo, mas todo mundo, para ajudar todo mundo. Todos os munícipes. Todos os munícipes. E tem um outro ponto de tudo isso daí também. Todas as vezes que este opositor foi fazer um questionamento para o governo, foi cobrar o governo, chamei secretário de governo para conversar, mesmo que não concordem comigo, eu fui atendido, recebido com respeito. E é assim que eu quero na política. Eu quero debater, quero cobrar e quero respeito e quero diálogo. Eu sou um cara de diálogo. Sou firme, mas sou um cara de diálogo. Então é assim, não precisa nenhum tipo de pressão, nenhuma coisa de bastidor, nenhum tipo de ameaça. O que eu quero me convença que é bom para a cidade. Foi bom para a cidade, Naná? O cristão está fechado. Tem conversa. For ruim para a cidade, é pau na lomba, sem conversa. Como é a relação da Câmara com a imprensa? Há uma tentativa de controlar, influenciar o que é publicado ou é tudo transparente para nós munícipes? Minha relação, a minha, Kristen, com a Câmara, sempre foi da mais republicana. A gente teve casos de escândalos, apesar que a Câmara tem pouco escândalo, né? Mas teve um caso... Graças a Deus. Graças a Deus. Aliás, é um ponto interessante. A forma que eu enxerguei a Câmara, a gente fala num outro momento, a forma que eu enxerguei a Câmara quando eu cheguei na Câmara. Porque eu sempre fui um crítico da Câmara. Sim. Quando sentei e vi a estrutura, eu tive que dar um passo para trás e falar, agora entendi o que é a Câmara de Peruíbe. Mas assim... Fui atendido todas as vezes ao longo dos meus 18 anos de Namira aqui em Peruíbe pela Câmara, mesmo nos assuntos polêmicos, nunca fui barrado, nunca teve nenhuma tentativa de coação, fui processado.
por assessor de vereador, fui processado por vereador, fui criticado por vereador, mas eu também entendo que faz parte do cenário de quem se sente no direito, né? Nunca perdi, tá? Nunca fui condenado por vereador. Mas a relação imprensa-Câmara sempre foi muito boa, Naná, nunca foi ruim, não. Há, então, uma transparência em tudo o que a gente vê relacionado a isso. Se existe um órgão público em Peruíbe que eu acho que as pessoas deviam confiar mais, é a Câmara Municipal. Excelente. O que acontece quando um vereador denuncia algo errado dentro da Câmara? Você sofre represália? Eu ainda não cheguei a esse momento, não encontrei algo ruim dentro da Câmara para denunciar. Mas existe toda uma ferramenta independente dentro da Câmara. Isso, que agora você está conhecendo e tendo essa nova visão. Que ela facilita. Você tem controles internos. A Câmara de Peruíbe, ela é um... Eu posso falar, Naná? Eu sempre fui um crítico... Não sou eu, mas acho que todo mundo quer saber o que acontece depois que você vira vereador. Tá, vamos lá. Eu sempre fui um crítico da Câmara. Sempre achei que a Câmara não era eficiente, que a Câmara tinha uma série de problemas, enfim. Sempre fui um crítico. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que me causou uma boa surpresa é que nós temos uma das câmaras mais baratas da região. Para você ter ideia, o orçamento da cidade, 7% do orçamento, ele precisa ser revertido para a Câmara Municipal para que ela faça sua administração, contrato de pessoal, estrutura predial, energia, água, funcionários, etc. Peruíbe usa 3,8%. A Câmara de Peruíbe ela tem uma eficiência administrativa extremamente rigorosa. O diretor Voner, ele é extremamente técnico. Ele é um administrador técnico. Ele não tem conversinha, não existe atalhos. A transparência das contratações da Câmara ela é extremamente clara. As contas da Câmara, todas estão em dia. Repare, prefeitura deve para tudo quanto é lugar. Câmara Municipal, e todo em dia, não tem em seu histórico atraso de um dia sequer de salário. Pelo contrário, muitas vezes paga-se antes. Nós temos uma austeridade nos gastos públicos e financeiros da Câmara. Por exemplo, nós investimos em melhor estrutura no começo do ano para o trabalho do Legislativo e foi feito como? O presidente eleito, Adilson da Taxivan, entendeu que, calma aí, estamos em recesso legislativo. Para que um vereador que é assessor no recesso legislativo? Cortou na própria carne, economizou R$200 mil, que foi investido em melhor estrutura para o trabalho legislativo. Então, é este tipo de coisa boa, de exemplo bom na administração pública, diferentemente da prefeitura, que inclusive devia pagar para os vereadores as emendas impositivas, para que o pessoal de casa entenda, Naná. O que é uma emenda impositiva? É um recurso que vem do orçamento público que a prefeitura tem que passar para cada um vereador para que ele administre e execute essa verba onde melhor ele entender. Então, por exemplo, 50% dessa verba é destinada à saúde e os outros 50% o vereador faria a gestão. Ele pode gerir então, como por exemplo, desejar. O Postinho do Ribamar, que é o bairro que eu moro, que eu sei que tem problemas, que precisa de melhorias aqui e ali, eu posso pegar esses 50 mil e investir. Um exemplo, 50 mil, a gente está falando de 100 mil reais. Sim, é só é hipotético. Ilustrando, porque é mais. Eu posso investir um dinheiro no Postinho do Ribamar. Tem uma vala que está sem manutenção, ruínas há anos, a prefeitura... Eu posso investir um dinheiro para resolver o problema da vala. Então, isso dá autonomia para o vereador prestar um serviço para a sociedade e atender a sua base. Mas parece que o Poder Executivo não quer que o vereador, principalmente o vereador de base, que ele parece que deveria dar uma atenção e não dá, parece que não quer que o Legislativo tenha nenhuma autonomia na cidade. Ora, se a Casa Legislativa é a casa com a maior eficiência administrativa, que melhor cuida do dinheiro público, que paga as contas em dia, que não tem um escândalo de corrupção ou investigação nesse sentido, não pode administrar
uma verba impositiva, quem é que pode? A prefeitura, que deve para todo mundo, tem uma série de problemas, que é só você ir na UPA que você vê que se existe uma coisa que o poder público não tem, é eficiência administrativa. Então, a gente precisa mudar esse cenário. Está na hora desses camaradas que estão no executivo tomarem vergonha na cara e respeitarem a Casa Legislativa, que ela é tão importante para a cidade. Aliás, Naná, te pergunto, é mais fácil você encontrar na rua o prefeito ou um vereador? Quem é o para-choque do dia a dia? Verdade. É o vereador. Até pelo número, Até né? número de vereadores. Quantidade por aí, ele exato. caminhando em bairro. Quem que você vai cobrar primeiro? É o vereador. O vereador que você votou. Quem que você xinga primeiro? Vereador. Aproveitando esse gancho, né, de falar dos outros, você já viu algum vereador votando sem sequer saber o que era que estava votando? Deixa eu ver. Nessa legislatura, não. Na legislatura de 2012 eu vi, presenciei. Nessa legislatura, não. Aliás, nós temos a legislatura mais técnica agora, né? Tem mais qualidade técnica. Eu não vi, não, viu? Ninguém estava de paraquedas ali, dormindo no meio da sessão? Ah, não. Nessa legislatura, não. Pode ser que aconteça, mas nessa legislatura, não. Nós estamos de olho. Nós estamos de olho. Eu acho assim, Naná, essa legislatura eu percebo que você tem vereadores mais técnicos. E aí vamos avaliar. Você tem a Dani Telles, que é uma arquiteta, e ela é uma estudiosa das matérias. Você tem o Sérgio Teté, que é o segundo mandato, já tem experiência, e ele apresenta, inclusive, bons projetos na cultura, o que me surpreende, que eu esperava que eu fosse apresentar uns projetos, e que ele apresenta bons projetos. Você tem o Caio, que é engenheiro. Você tem o Serginho Fonseca, que é comunicador, radialista, tem uma experiência. O Serginho Fonseca, ele é crítico em detalhes. Você tem o Adilson, que é presidente, tem aquele grupo. Você tem o Julinho, que está chegando agora, mas é bem assessorado, tem um grupo. Você tem o Rodrigo Silva, que tem uma experiência de casa. Você tem o Nelson do Poço, que já foi até presidente da casa. Aí você olha, você tem a Adriana, do Partido dos Trabalhadores, que é professora. Aí você tem o Kristen, que é jornalista. Aí você tem o Pedrinho de Lara, que é um líder comunitário, é um cara que conhece muito de regimento. Fábio Mariano, que conhece bastante de regimento. Você olha, você vê que é uma Câmara de gente interessada, sabe? Não concordo com o posicionamento de todo mundo muitas vezes, assim como eles não concordam muitas vezes com o meu, mas eu percebo que existe um clima republicano na Câmara. E isso, assim, é fato. Você está lá, tem debates. Aliás, duvido que na história de Peruíbe nós tivemos 9 sessões, como nós tivemos até agora, quase 9 sessões, todas lotadas. Todas lotadas. E que continue assim, pro bem do próprio Eu acho que as pessoas estão gostando da Câmara, né? Se envolvendo na política. Entretenimento também. Se envolvendo na política, quem sabe. Vou te fazer 2 perguntas em uma, porque eu acredito que uma puxa a outra. Tá. Quais as principais falhas na administração municipal hoje e se existe orçamento suficiente para resolver os problemas da cidade ou se há um desperdício de dinheiro público? Então foram 3 perguntas. Boas perguntas, Naná. Vamos lá. A primeira é a respeito... qual que é a primeira? Quais as principais falhas na administração municipal hoje? As falhas de hoje são as falhas de ontem e de antes de ontem. Ou seja, dos últimos carregando. 8 anos que ela se arrasta. Eu acho que falta... Até porque a atual gestão está há 3 meses. Há 3 meses, mas é continuidade de 8 anos de governo, né? Então não é nada inédito. É como se a gente assistisse a Lagoa Azul ontem, hoje e vamos assistir amanhã. Né? É a mesma coisa. Univitelinos. Vamos lá. Eu acho que o primeiro problema do governo é a falta de prioridade no gasto público. A gente precisa priorizar onde nós vamos investir o dinheiro público. Então, nós temos... eu usei um exemplo que foi polêmico, que foi a questão dos shows do Alexandre Pires e do Roupa Nova e da climatização na educação. Sim. Veja bem, nós não podemos colocar ar-condicionado nas escolas porque a rede elétrica de todas as escolas não tem capacidade para isso. O que é prioridade? A gente resolver a rede elétrica ou gastar com Alexandre Pires e Roupa Nova? Por que não investir em show local, ter entendimento que é um passo para trás para resolver problemas daqui? Então, eu acho que
essa falta de prioridade, essa falta de investir o dinheiro no lugar certo é um problema histórico desta administração. É uma falha. É uma falha e a administração não coloca o povo pobre no orçamento. Você não tem investimento no povo no orçamento. Saúde pública, precária. Todo mundo sabe. Educação, precária. Segurança está se resolvendo agora, mas até então, precária. A gente está falando de 1.400 câmeras que só 60 estão em via pública. Isso é uma vergonha de marca maior. É uma coisa, inclusive, que nós vamos trabalhar no nosso mandato. Aí você olha outros investimentos como zeladoria precária. Onde está indo o dinheiro? Está se gastando mal. Se gastando mal e a gente precisa mudar esse cenário. Quanto antes mudar, melhor para a vida do cidadão. Ponto. Essa foi a primeira resposta. A gente investe e aplica mal o nosso orçamento. Talvez um governo mais participativo, um governo em que o povo pudesse opinar nas prioridades dos bairros, ajudaria a priorizar gastos e orçamentos. A farra com as terceirizadas, gastos com as terceirizadas, é outro problema desta administração. Não existe critério, a gente anda devendo para terceirizada, entra terceirizada, sai terceirizada, a gente deve para terceirizada, constrói novas dívidas e vamos aumentando a dívida pública, que a longo prazo vai ser um problema para a vida do peruibense. Sim. Próximo prefeito, Jesus Cristo. Esse vai ter que ser herói. Então, eu acho que a gente precisa ter essa responsabilidade. A segunda pergunta qual que é? Se existe um orçamento suficiente para resolver os problemas da cidade. Embora a gente tenha um orçamento alto, perto da casa dos 500 milhões, meio bilhão de reais, é evidente que o nosso dinheiro, nosso cobertor, não atende toda a cidade. Os pés ficam de fora. Os pés ficam de fora. Por isso a importância de você investir corretamente com qualidade. Se você pegar, a gente estava falando do prefeito de Sorocaba. Se você pegar o prefeito de Sorocaba, é óbvio que não tem recurso para atender marqueteiro tudo de primeira. Ele não tem recurso para atender toda a cidade. Mas o que ele faz? Ele investe onde dá resultado, onde resolve problemas pontuais da vida das pessoas. Eu imagino que qualquer administrador público minimamente responsável gostaria de resolver todos os problemas de uma vez, Naná. Sim. Mas, infelizmente, não dá. Então, o que você faz? Você prioriza. Na sua casa, Naná, vamos entrar na sua vida particular. Eu tenho certeza que você gostaria de ter uma TV de 150 polegadas, eu imagino. Gostaria de ter o sofá do ano. Gostaria de reformar a sala e de reformar o quarto. A gente adora, né? Mulher gosta. Exatamente. Mas aí você faz o quê? Exatamente. Acho que a cozinha tá precisando primeiro. Acho que aquele sofá já Olha, eu foi. queria comprar aquele sapato, mas ao invés de comprar o sapato, vamos pagar a conta de luz? A minha bolsa tá melhor, mas eu vou pagar a conta de luz. Isso é priorizar o que você tem. Quando você prioriza o que você tem. É gerir o seu dinheiro. Matou a pau. É gerir. Então, não temos dinheiro para resolver todos os problemas. E vamos ter menos, porque estão se criando novos problemas. Então, cada vez mais priorizar o orçamento é importante. Quer uma prova do que eu te digo, de que a gente precisa colocar o pobre no orçamento? Vamos lá. Nós fizemos a Praça Marcondes Sodré, que é o parque turístico ali, baita de um espaço bonito, legal. Sim. Mas qual seria a prioridade? Alocar todo aquele recurso ali ou resolver problemas de bairros que estão abandonados, que não tem via digna, que tem valas, que tem... Então, você precisa escolher. Você precisa escolher. Eu acho que o prefeito bom é aquele prefeito que sabe escolher onde vai colocar o dinheiro. E quando ele não sabe escolher, ele tem humildade suficiente para escutar as necessidades da população. E a terceira qual que é? Se há um desperdício de dinheiro. Sim, sem sombra de dúvidas. Peruíbe gasta muito e gasta mal. Veja bem, terceirizadas que vêm, prestam péssimo serviço, prefeitura não rompe o contrato no tempo hábil, fica com dívidas, a empresa sai, a gente contrata a outra empresa para fazer o mesmo serviço daqui a um tempo. Círculo vicioso. A gente gasta muito mal. Nós temos uma prefeitura que gasta muito mal.
E o trabalho meu como vereador hoje é procurar xoxar a prefeitura para que ela gaste menos e com mais qualidade no que ela enfrenta. Não existe hoje, na administração pública moderna, nenhum lugar em que o gasto desmedido de dinheiro seja razoável para manter uma cidade funcionando. Se a gente não aprender a administrar direito, a administrar com qualidade, nós vamos ficar num vácuo, num buraco, sem sombra de dúvidas. Ainda nesse nicho, existe alguma obra superfaturada ou que claramente não vale o que está sendo pago? Olha, a gente tem que ter responsabilidade. Eu sou jornalista, eu vivo de fato. Então, talvez... Fatos e provas. E provas, né? Talvez falar que é superfaturado sem ter o embasamento técnico suficiente para provar isso é algo muito sério e leviano. Não quero ser leviano com ninguém. Mas também minha prerrogativa como vereador me dá o direito de ter dúvidas a respeito de determinada obra. Vou citar a obra do EMEI São João Batista II. Obra que, inclusive, está parada. Menor escola da cidade e um orçamento de R$3.390.000 para essa obra. Que diabo de obra é essa? Se eu te desse R$3.390.000 para você fazer uma casa, que casa que você entregaria? Um prédio. Um prédio. A gente está falando da menor escola da cidade, que vai ser uma reforma de R$3.390.000. Então, essa me dá a dúvida razoável. Dá margem a pensar o que pode estar acontecendo. O que pode estar acontecendo ou se... na melhor das hipóteses, não é um gasto desnecessário. Então, basicamente, essa é uma das obras que me causa estranheza. Tem outras. Outras, inclusive, pela baixíssima qualidade. A gente olha a Praça Flórida, um lixo a Praça Flórida, e você olha que o mesmo modelo da Praça Flórida é que os caboclos estão fazendo aqui, na Praça do Chico Latim. Isso é uma coisa que é insano, né? É insano. Às vezes eu acho que a gente está num pesadelo, a gente precisa acordar. Eu sonho que a gente acorda, mas todo dia, quando a gente começa amanhã, vemos que estamos nessa triste realidade. Como é feito o controle sobre o uso de verbas públicas pelos vereadores? Vamos lá. O vereador hoje, ele tem a Câmara, que faz a administração geral, por isso que eu te digo que é da eficiência, os carros da Câmara que o vereador usa para... vai para São Paulo buscar uma emenda, vai fazer uma diligência e etc. E o subsídio que é para ele se manter e os assessores. Então, o vereador ele não tem uma verba para executar. Muito porque o prefeito, como eu já disse aqui, não paga as nossas emendas impositivas. Prefeito, o senhor gasta mal, não gasta de forma eficiente. E a Câmara representa eficiência na administração pública. Então, por favor, libere para os vereadores o dinheiro das nossas emendas positivas. Estou achando que é a oposição. Eu vou ter que chamar o Christian para resolver esse barulho aqui fora. É a oposição que veio fazer um barulho aqui. Como você lida com fake news ou boatos envolvendo o seu nome? Você chegou a falar que as fake news prejudicam muito. Sim. Mas como vereador, o que você tem escutado hoje? Eu até agora, pelo menos... A gente sabe que você é uma pessoa muito polêmica, sobe no púlpito, cobra. Como você vê isso hoje? A única fake news que eu vi foi que eu fui num lugar esportivo, que era um espaço esportivo que estava com diversos problemas. A gente denunciou, filmamos, mostramos, etc, etc. E aí, uma pessoa ligada ao centro esportivo, com mais um político de quinta categoria e um secretário, que é até um colega meu, entendo que ele está no cargo, ele tem que se defender, tentaram dizer que a nossa denúncia era infundada. Mas a gente tinha imagens, eles apanharam na própria postagem deles, né? O político lá não ia discutir com ele, porque ele, coitado, um pobre coitado, está tentando ganhar o espaço dele e faz parte disso. Uma das pessoas que apareceram no vídeo foi usada, coitado, também tem uma história
tão rica na cidade. Eu achei até triste mesmo de ver ele naquela situação política. Mas foi a única coisa que aconteceu. De resto, até o presente momento, não tive nenhum problema com fake news. Pelo menos até agora. Não sei como vai ser depois. Teve essa babaquice aí, mas o governo acabou dando um tiro no próprio pé, como todas as outras vezes. Eu achei até engraçado, porque eles mesmos se ferraram. Aliás, o governo comunica mal, né? Comunica mal. E esse é um problema. Talvez falte transparência na comunicação e verdade, né? Mas também eu fico pensando, Naná, o governo do Felipe é uma continuação do governo anterior do Luiz Maurício. Como é que o Felipe precisaria, sei lá, não sei, coragem, não sei te dizer o quê, mas imagina ele chegar hoje e assumir, olha, pegamos uma bucha, o governo passado foi ineficiente, vai criar um desgaste no grupo político deles, eles têm um grupo político. Então, eu acho que talvez isso seja difícil para eles, mas é mais ou menos esse cenário. O que o eleitorado, até agora, não entendeu ainda sobre um trabalho de um vereador? O que falta para os munícipes compreenderem esse lado que você está tendo agora, que você está conhecendo agora, né? Você citou que, assim que você entrou na Câmara, mudou a visão, né? O que falta para nós munícipes, para nós eleitorado, entender esse lado? Entender que vereador não é jardineiro. Tudo mentira. Vereador não corta mato nenhum. Entender que vereador, ele não é taxista. Vereador não leva paciente para nenhum lugar. O vereador ele tem duas funções primordiais, que é legislar e fiscalizar. Ele cria leis para melhorar a sua vida e fiscaliza se o serviço público está eficiente para cuidar de você. E o terceiro ponto do vereador, ele pauta o debate público, ou seja, ele elenca temas para se criar uma prioridade para que o governante venha e execute a obra necessária. O que significa isso? Quando eu levo o debate da escola e da obra que está parada, a minha função como vereador, quando eu levo esse debate, não é simplesmente denunciar e reclamar do poder público. É fazer o poder público entender que ali é um problema que ele precisa resolver, porque se ele resolver, vai melhorar a vida das pessoas. Sim. Quando eu vou fiscalizar um contrato público, se esse contrato público não é predatório para a vida do cidadão, eu estou cuidando do dinheiro público que pode ser revertido lá na frente na compra de um dipirona que muitas vezes você vai na UPA e não tem. Muitas vezes. Então, o que acontece? O trabalho do vereador é, sobretudo, fiscalizar, legislar, debater temas públicos e buscar soluções no dia a dia do cidadão. Então, às vezes as pessoas ligam, me indica um emprego, e isso não é o trabalho do vereador. O trabalho do vereador é muito outro, e se as pessoas começarem a entender e valorizar o que é de fato o trabalho do vereador... Para poder usar este recurso de uma forma correta. Sim. Por exemplo, olha, o mato está alto na minha rua. Não é simplesmente eu mandar trocar, cortar o mato e fazer uma indicação para cortar o mato. Eu preciso investigar. Por que uma cidade que gasta tanto em terceirizada para fazer manutenção, o mato naquela rua em especial está alto? Nós pagamos a empresa? Se pagamos, quanto pagamos? Quando foi a última medição? A última medição bate com a denúncia do morador, ou seja, se o cara fez a limpeza ontem, hoje não era para o mato, está alto. Sim. É isso que a gente precisa mudar. É isso que o cidadão precisa começar a entender. Vou entrar aqui num lado mais pessoal, mais curioso, né? O que mais te irrita na política municipal hoje? Ai, meu Deus. São muitas coisas mesmo. Mas eu acho que o que mais me irrita é o puxa-saquismo. É não ter nenhum senso crítico entre a pessoa que está lá prestando um serviço para o poder executivo e o executivo. Parece que o cara, por fazer parte do governo, ele precisa o tempo todo dizer amém, que tudo está maravilhoso, escondendo a realidade, e o prefeito muitas vezes é desconexo da realidade, justamente porque essas pessoas que era para nutri-lo de informação, essas pessoas não estão fazendo isso. E o resultado final é, mais uma vez, problema na administração pública. Se não fosse jornalista, se não fosse vereador, o que você estava fazendo hoje, Christian?
estaria jogando futebol de salão. Fui goleiro de futebol de salão e dos bons, viu? Eu era encrenqueiro só. Eu jurei que você ia responder alguma coisa na área da música, hein? Não, porque Naná, eu gosto muito de música. Eu acho que é o maior talento que um ser humano pode ter. Eu vou sempre amar músicos e admirar e ser fã por conta disso. Mas eu nunca tive talento para música. Canto mal, não toco instrumento nenhum. Só me resta fazer o quê? Ouvir e apreciar quem faz bem. Mas sou péssimo, péssimo. Como músico, péssimo. Qual foi o momento mais inesperado ou mais engraçado que você viveu na política até agora? Foi essa semana, eu e o Adilson da Táxi Van fomos numa reunião no Gaema, esperando uma coisa, e quando chegamos era outra, mas o problema foi resolvido e foi muito legal que nós aprendemos bastante. E saímos de lá melhores do que entramos. Mas o caminho entre a Câmara e o Gaema e as expectativas foram muito engraçadas, com bons comentários. E na Câmara, talvez, eu acho que o momento mais engraçado que nós tivemos recentemente foi o fato de eu ter tomado um escorregão dentro da Câmara, mas que poucas pessoas viram. Poxa, então, ninguém liberou esse vídeo na segurança ainda? Então acabou que eu disfarcei e passou batido. Como vereador, você já teve um embate com algum outro vereador assim que saiu do seu controle? Não. Não, porque eu entendo o vereador ali como um cara que está querendo o mesmo que eu, que é melhorar a cidade. Por exemplo, até o presente momento não tivemos nenhum embate caloroso com ninguém. Talvez por esse entendimento. Eu acho que eu tenho um entendimento muito claro que o meu foco é nortear o executivo. Faz sentido, por exemplo, eu brigar com um líder de governo, que é o vereador Caio. O que caneta o vereador Caio tem para resolver? Vou brigar com o Caio para quê? O que ele pode resolver? Se ele também está indo lá de pires da mão pedir para o prefeito limpar a rua, resolver problema. Então, acho que o meu foco ainda é o executivo. Cobrar o executivo, que é quem tem a caneta, que é quem tem que melhorar a vida das pessoas. Então, os meus companheiros de Câmara são companheiros de Câmara e não são meus adversários. Meu adversário no campo político, por eu entender que vem fazendo um péssimo governo, é o prefeito. É isso. Dentro desses companheiros, né, vamos trazer uma coisa mais provocativa. Tá. Qual é o mais difícil de lidar? O mais difícil de lidar, é Socorro Mendonça. Adoro Socorro. Eu amo a Socorro também, mas Socorro, ela é porreta. Quando ela bota um negócio na cabeça... É uma mulher defensora dos direitos de outras mulheres, com projetos excelentes. Ainda quero trazê-la aqui também. Eu acho que ela seria uma excelente secretária de saúde. Com certeza, um currículo grandioso que a cidade só estaria agregando. E é mais um erro do governo. É mais um erro do governo. A Socorro não ser secretária de saúde é mais um erro do governo. Mas é a mais difícil de lidar. É a mais difícil porque a Socorrinho, ela é danada. Socorrinho, eu amo a Socorro, adoro. Tá? E a minha história pessoal na cidade política é muito próxima da Socorro. A Socorro briga muito comigo, eu nunca briguei com Socorro. Que também tem um programa na TV, uma pessoa extremamente comunicativa. Sim, mas eu adoro a Socorro. Mas ela é a pessoa mais difícil. E eu acho que é um difícil positivo, porque ela tem posições muito claras, assim. Sim. Entendeu? Você já se arrependeu de alguma decisão como vereador? Lembrando que a gente só tem 3 meses, hein? Vou querer trazer você daqui a um tempo para falar, olha... Decisão assim? Não, acho que não. Acho que não. Não, nenhuma vez. Por enquanto tá tudo em paz. Por enquanto tudo em paz. Mas assim, Naná, eu sou um cara também muito tranquilo. Se eu me arrepender de algo, eu falaria com tranquilidade. Até o presente momento, não. Se você pudesse aprovar uma lei sem qualquer resistência, qual seria? Sem qualquer resistência, boa pergunta. Os olhos chegam a brilhar. Você está me dando um poder você está dando um poder para um legislador que é muito grande. Eu acho que seria a obrigação
de quem está no poder executivo implementar políticas públicas do combate à fome. A gente mora numa cidade muito desigual também e que Sim. tem gente em extrema pobreza, né? E a gente precisa de políticas públicas que chegue nessas pessoas. Isso não é só Peruíbe, isso é Brasil afora, né? Então, É um problema do país inteiro. eu acho que deveria ser uma missão do político erradicar a fome, né? Pelo menos em seu município. Sim. Imagine se cada município conseguisse erradicar. Eu nunca passei por essa situação, mas como repórter eu já vi situações semelhantes. Erradicar, eu digo que é uma coisa até Utópica, além, né? Pela Talvez. nossa realidade, Sim. mundo afora. Mas o que te priva de não ir para este caminho? É que o vereador, no final das contas, ele tem alguns poderes, mas ele não decide o que o executivo faz. O vereador, ele tem alguns poderes, mas ele não pode impor custos e gastos ao poder legislativo. Só quem tem esse poder é o prefeito. Então, Exatamente. o vereador, infelizmente, não pode impor isso. Se eu pudesse ir lá, ia lá falar, ô, Felipe, faz isso. Mas o prefeito eleito foi ele e não eu. Eu era só candidato a vereador e não a prefeito. Então, acho que ele tem essa missão aí. Espero que ele se ilumine em algum momento para pensar nesse povo também. Você acha que a nossa política local, hoje, ela é mais sobre serviço público ou sobre um jogo de poder? Boa pergunta. Naná, hoje você está inspirada, hein? Voltamos com tudo, né, Rodrigo? Eu acho que por conta do grupo político que está no poder, é um jogo de poder. Não é... Porque quando é uma questão diferente disso, você vê discussões sobre propostas, sobre mudanças, é uma coisa mais transparente. Quando se fala sobre poder, é mais sobre você ter um grupo quase que unânime, quase que concordando com tudo, ampliando esse grupo, essa base. Então, eu acho que é mais sobre poder do que sobre política pública para o bem-estar do cidadão. Particularmente, a minha visão de política é sobre melhorar vidas de pessoas e não se perpetuar no poder. Não tenho essa visão. Particularmente, não tenho essa visão. Eu enxergo a política como uma missão de vida cidadã, que é outro ponto, outra questão. Assim. Como é o dia a dia de um vereador? O que a gente não está vendo que hoje você entende? É corrido demais. Ainda mais conciliando, né, com a sua vida particular e com a sua outra vida profissional. Sim, é corrido demais, é cansativo, mas é gratificante quando alguém enxerga em você a esperança de melhoria. Nem necessariamente você conseguir melhorar apenas, só essa esperança é gratificante. E quando você conquista algo para a cidade, como a gente conquistou a emenda com o deputado Jorge Caruso, que eu sei que vai transformar um espaço em algo melhor para a atividade esportiva de um grupo de pessoas, que essas pessoas vão ser bem atendidas e bem cuidadas, eu acho que isso é muito gratificante. Mas o trabalho do vereador, ele é cansativo mesmo. A gente nunca consegue atender todo mundo. Isso é o mais triste. Muita gente aposta, espera. Né? Naná, a gente não consegue atender 30% do que a gente gostaria. Estava falando hoje com o vereador Gustavo Tamer. A gente estava na sessão do PPA, ele estava numa corrida, resolvendo alguma coisa. E a gente estava dividindo isso, de que chega um horário que você está cansado e você olha, você tem a sensação de que ainda falta muito a fazer e o tempo não lhe permite que o tempo isso. do dia poderia ser 48 horas. 8 horas,
porque você já chega essa hora cansado. Cansado, né? sim. Lembrando que a gente grava aqui de noite, Sim. pós-expediente. Provavelmente ele vai chegar em casa cansado de tudo isso e e amanhã dormir. novamente ele tem. Como fica a sua vida pessoal nesse meio? Sua esposa, seu filho? Eu me dedico, eu tiro muito. Eu organizei de uma forma que o fim de semana eu procuro me dedicar mais a eles. Viver essa paternidade, esse lado de esposo. É porque eu gosto de ser pai. Eu sou muito caseiro, né, Naná? Eu não sou muito chegado a sair de casa, esse tipo de coisa. Saio de casa para shows ou para quando eu vou ao Totem Beach Bar, que é o meu lugar que eu gosto de ir mesmo. Mas, particularmente, sou muito caseiro. Gosto muito de ler, de estudar, de estar com a minha família e tal. Você indica algum livro pra gente? Assim, dá uma... Olha, eu indico vários para você. Eu estou lendo no momento Batalhas Eleitorais, o volume 2, do Chico Santa Rita, que era um publicitário que organizou e venceu e perdeu várias campanhas eleitorais. Sim. Que ele traz sobre um prisma totalmente diferente a questão. E se eu pudesse indicar um livro para quem quiser se questionar e etc., é de um autor que eu gosto muito, chamado Philip K. Dick, que é o livro Fluam as Lágrimas, me disse o Policial, que no Brasil também já foi publicado como Identidade Perdida. É um livro que conta a história de um apresentador de TV muito famoso, de sucesso, padrão Silvio Santos, que é querido, cortejado, uma grande estrela. E ele acorda num dia no mundo em que ninguém sabe quem ele é e que não existem documentos, ninguém nunca ouviu falar do programa dele e ele é um ninguém nesta terra. Então, fala muito sobre o que nós somos de fato, né? É a essência ou que se externa, né? E se eu pudesse dar uma terceira dica, seria O Apanhador nos Campos de Centeio, do Salinger. Que é um livro excelente, concordo. E que faz a gente refletir sobre a brevidade da vida e sobre o valor das pequenas coisas. Estar aqui hoje. São 3 livros que eu indicaria. Assim, um que eu estou lendo agora, Batalhas Eleitorais, e 2 que fazem parte da minha biblioteca. Está nichando, né? Trazendo para os seus dias atuais. Sim, sim. Quais são os maiores desafios de legislar em nível municipal? O maior desafio é que existe uma burocracia legislativa, existem muitos problemas, e a burocracia parece que ela existe justamente para ritmar e atrasar a resolução de alguns problemas. Então, eu acho que a burocracia legislativa ela atrasa muito o avanço de algumas questões. Eu percebo que a gente conquistou algumas pautas na nosso mandato, como, por exemplo, a criação da Comissão de Impactos, de Estudos de Impactos de Chuvas e Alagamentos. Isso é uma conquista a longo prazo, mas eu vejo que tem muita coisa que eu gostaria de conquistar que talvez não vamos ter tempo nesses 4 anos. O que você conseguiu, né, para a gente encerrar aqui, para poder caminhar? O que você já conseguiu mudar ou implementar de significativo na cidade? Eu acho que eu consegui mostrar que existe um vereador que fiscaliza, que está atento aos problemas públicos e que o prefeito tem que ir para a rua trabalhar para melhorar a vida do cidadão, porque é o que um vereador que fiscaliza faz. Ele impõe ao prefeito que ele precisa trabalhar e precisa dar respostas rápidas ao cidadão. E isso, o prefeito, pelo menos, está tendo humildade de tentar enfrentar no debate público e resolver. Conseguimos R$150 mil com o deputado Jorge Caruso, uma emenda para reforma de um prédio público. Conseguimos R$200 mil agora com o deputado Vinícius Carvalho para a implementação de custeio da saúde. Nós conseguimos também 2 escolas estaduais climatizadas numa conquista intermediada entre o deputado Jorge Caruso e o governador do estado de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Conseguimos, através de uma série de fiscalizações em bairros, conseguir uma melhoria e algumas mudanças pontuais. Conseguimos a criação da Comissão de Estudos de Impactos de Enchentes e Alagamentos. Qual é a função dessa comissão?
racionalizar o problema e criar um estudo realmente técnico para que se resolva a longo prazo, a curto prazo e a médio prazo os problemas das enchentes e dos alagamentos na cidade. Nosso mandato conseguiu, sobretudo, ter esse diálogo junto. Teria alguma ligação com as erosões também, recente? Também vai entrar na pauta nossa de estudos para que a gente consiga entender isso. A ideia é racionalizar o problema. Quanto custa? O que é? O que gere? Como resolver? Esta é a ideia desta comissão. Esta é a função final desta comissão. É isso que a gente está trabalhando, Naná. Então, eu acho que é um mandato popular, um mandato que está mostrando para as pessoas que existe esperança de mudança no horizonte e que tem um vereador que vai brigar, que vai lutar, vai cobrar e que vai estar em cima para ajudar a resolver os problemas, que do jeito que está, nós não vamos aceitar. O prefeito de Sorocaba fala que quer deixar Sorocaba é a melhor cidade para se viver. Eu tenho um sonho de chegar aqui e falar o seguinte, não é nada que Sorocaba, Peruíbe é a melhor cidade para se viver, e temos tudo. Vem para Peruíbe. Vem para Peruíbe, nós temos belezas naturais, nós temos uma praia maravilhosa, nós temos uma geografia propícia para organizar a cidade melhor. Sim. Nós temos gente aprazível, gente querida. Nós temos uma cultura local muito forte, uma cultura caiçara muito forte. Nós temos uma gastronomia toda nossa. Raízes incríveis. Nós temos raízes incríveis. Nós temos mitos, lendas e mistérios. Gente, Peruíbe tem tudo para ir além do que ela está hoje. Precisa de amor, dedicação e, sobretudo, compromisso com a cidade. E compromisso com a cidade é cuidar dela. Não é a cidade que está errada. São as pessoas que administram a cidade que estão errando. Está na hora de a gente mudar esse cenário com muita humildade, inteligência, paciência e termos uma cidade respeitando o tempo e termos uma cidade melhor. É isso que eu quero, é isso que eu brigo e é isso que eu vou continuar lutando, Naná. Perfeito. Christian, foi um prazer inenarrável estar aqui com você. Espero que você volte mais vezes. Vamos voltar. Né? Até mesmo para falar de outros assuntos, porque a gente sabe que você é uma pessoa polêmica e a gente gosta disso aqui. Mas espero ter novamente você aqui. Conte comigo. Foi incrível, muito obrigada. Eu que agradeço, Naná. E para vocês aí de casa, esse foi o nosso Pode Papo com a Advogada, direto dos estúdios da Sunway aqui na nossa Pod House.